E aí, galerinha, sou o Instrutor Alex. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ESAP, só que hoje nós vamos falar sobre algumas competências socioemocionais, conforme já falamos algumas vezes, só que nós vamos focar agora um pouquinho no ESAP, ok? Então vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre competências que podemos desenvolver nesse momento, tá? O nosso maior objetivo é tornar os jovens mais autônomos, né? Ou seja, capazes de discernir escolhas, assumindo uma postura empreendedora no campo profissional. Ou seja, o que você escolher hoje, você vai ter que assumir aí, pelo menos por algum momento, né? Você assumiu ser um projoviano e você vai ter que arcar com isso. E se tornar autônomo é você ser capaz de fazer as coisas sem ninguém precisar mandar, né? É isso que a gente vem falando para vocês na sala de aula, ok? Bom, vamos falar sobre uma dessas competências que é constância de propósito com realismo, né? Ou seja, não desistir em face às dificuldades, mantendo sempre o foco. Se lembrem daquela história que eu já contei algumas vezes, do construtor da lâmpada, né? Thomas Edison. Ele, para poder fazer a lâmpada, tentou 2.000 vezes. Se ele não tivesse constância no propósito dele, que era criar a lâmpada, talvez na terceira ou quarta vez ele já teria parado. Por isso, quando a gente tem um objetivo, a gente não pode parar, tem que manter a constância, mas porém tem que manter o realismo, né? Em quanto tempo eu consigo fazer isso? Será que eu consigo para hoje, para agora, para já? Será que se eu colocar como uma constância para mim, como um objetivo de ir para a Lua, será que eu consigo ir para a Lua esse mês, esse ano, essa vida? Não sei, né? Tudo vai depender do que eu vou fazer para poder chegar a atingir os meus objetivos, né? Eu tenho que ter vários objetivos, várias tarefas para poder atingir o meu objetivo. Mas o importante é a gente não desistir em meio às dificuldades, né? Dificuldade sempre vai ter, mas o importante é sempre manter o foco. Bom, outra competência é disposição para aprender nas adversidades, que significa que nas situações difíceis, nos levam à aprendizagem. Então é preciso tirar a lição de erros e aplicá-las ao que vem pela frente. Aquilo que eu sempre digo, né? Todas as situações das nossas vidas toda história tem dois lados, né? Então, sempre vai ter o lado positivo e o lado negativo. E temos que aprender até mesmo com os nossos erros. O que é que você fez de errado, a qual você pode aprender? Não só com as suas lições, mas também as lições de outras pessoas, né? Nós também temos que aprender com o erro de outras pessoas. Mas para isso nós temos que ter disposição para poder aprender, né? Mesmo que seja com os nossos erros. Será que você tem disponibilidade para aprender com seus erros? Qual foi a última lição do último erro que você conseguiu tirar? Bom, vamos falar de dedicação com disciplina. A disciplina nos leva à realização e nos mostra o sentido maior da vida. Principalmente nessa época a qual nós estamos dando aula online, né? Dedicação com disciplina é uma coisa que vocês têm que ter. Será que vocês realmente estão estudando? Tudo que nós estamos passando ESAP, vocês estão preenchendo? Isso é dedicação com disciplina. Outras coisas que geralmente nós passamos são os cursos online, né? Vocês estão fazendo os cursos online? Isso é dedicação com disciplina. Você tirar um tempo do dia para você poder fazer pelo menos um módulo, estudar um pouco, todos os dias. E você tem que ter o quê? Dedicação. Uma coisa é você estar em sala de aula. Outra coisa é você ter que fazer o que você faria em sala de aula dentro de casa. E isso nas empresas é muito bom, porque é esse tipo de funcionário a qual eles querem, né? Pessoas que têm o quê? Disciplina. Não precisa ninguém ficar em cima mandando fazer, mas ele já sabe o que ele tem que fazer. E essa é uma das competências as quais, principalmente, os gestores olham muito, né, para ver se a pessoa ela tem a capacidade de fazer as coisas sem alguém precisar ficar em cima, né? Muito menos nós instrutores, né, mandando WhatsApp para vocês, pegando no pé de vocês. Outra competência é visão positiva do futuro. Onde muitos enxergam riscos, quem tem visão positiva enxerga motivos para ousar.
Isso é ser empreendedor, né? Onde que as pessoas veem dificuldade, você, mesmo com riscos, você tem uma visão positiva daquilo dar certo. E um exemplo disso, eu tinha um tio que ele falava para mim que mesmo em meio a um velório, tem um lado positivo disso. Se você tiver a capacidade, uma visão empreendedora, você consegue vender lenços de papel. No meio de uma tempestade, você vende guarda-chuva. Então, enquanto tem pessoas que estão chorando por causa daquilo, achando ruim, você vê alguma possibilidade de criar coisas, né? Mas para isso você tem que ter o quê? Uma visão positiva. É aquilo que eu já tinha dito, né? Toda história tem dois lados. É você ver os dois lados da história e ver qual lado que você quer ficar, né? O que é mais perfeito para você, o que pode te ajudar, principalmente quando a gente fala de empreendedorismo, né? E ver os motivos, né? A gente tem que ousar e apesar que o medo é um freio muito grande a qual nós temos, mesmo se você tentar e errar, é o que nós já falamos antes, né? O que você pode aprender com esse erro. Então, ter visão positiva do futuro é você olhar para frente em meio a tudo que está acontecendo, principalmente nessa nossa época, o que você pode fazer para ser diferente, para sair do que você está nesse marasmo. E pensando sempre que vai dar certo, né? Ousar, tentar e ser positivo. Outra competência importantíssima é a de liderança, né? Líder é aquele que dá exemplos, agindo como orientador e motivador. Mas antes de você ser líder de alguém, você tem que ser líder de si mesmo. Será que você é um bom líder? E quando eu falo ser um bom líder, não é aquele que manda, mas aquele que faz as coisas, as pessoas vêm fazendo as coisas por você, pelo que você é, não pelo que você pode fazer por elas. Então, você ser líder até que é fácil, mas o mais importante disso tudo é você ser liderando, né? Como que você é? Quando as pessoas pedem para você fazer as coisas, você faz com facilidade ou você é daqueles que briga, pergunta por quê, que você não vai fazer daquele jeito, você vai fazer do seu jeito? Porque antes de você ser líder, você é liderado. Para você chegar a ser um bom líder, você também tem que ter sido um bom liderado. E você como liderado, como que você é? Dentro do Projove, como que você é em casa, como que você é na escola? Você tem sido um bom liderado para você se tornar um bom líder? Será que você motiva as pessoas quando elas estão nas suas dificuldades? Ou você é aquele que olha para si mesmo? Porque o líder, o verdadeiro líder, ele não pode olhar só para ele, mas ele tem que olhar para o objetivo maior, para a equipe, para o propósito da equipe, para o propósito da empresa. E é isso que as empresas querem, pessoas que tenham a capacidade de ser líder. Mas não necessariamente você tem que estar na posição de liderança, mas no mínimo ser líder de você mesmo. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre disposição para melhoria constante. Devemos melhorar todos os dias naquilo que fazemos. É aquilo que eu sempre falo para vocês. O Alex de amanhã, ele tem que ser melhor do que o Alex de hoje. Então a pessoa que eu vou acordar amanhã, ela tem que ser melhor que a de hoje. Mas para isso eu tenho que ter aprendido com os erros que eu cometi hoje, né? Ter tirado todas as possíveis lições disso. Isso é melhoria constante. Conforme creio que vocês já viram lá no 5S, né? Quando você aprende 5S, eles deixam isso bem claro, né? Devemos melhorar todos os dias. Nós não podemos parar. Tem um amigo meu que ele fala para mim que quando você fica parado durante muito tempo, só tem duas possibilidades, né? Que ele chama de 2M. Ou você muda ou você mofa. E como eu tenho certeza que nenhum de vocês querem ficar mofados, vocês sempre vão querer a mudança. E a mudança é isso, é a nossa capacidade de melhorar. Mas para melhorar você tem que olhar para si e ver o que você ainda tem de errado, o que você pode melhorar, o que você tem que crescer. Ok? Bem, galera, como conclusão, essas habilidades socioemocionais pertencem ao indivíduo. Para quê? Para ensinar ele a lidar com as emoções, com o seu dia a dia.
Essa é uma ideia que veio do Daniel Goleman, tá? Ele é um especialista em inteligência emocional e ele trouxe isso para nós. Para quê? Para que nós possamos ter melhores atitudes e habilidade, principalmente manter relações sociais positivas, né? Que hoje em dia é o que é muito difícil dentro das empresas. Bom, tenho uma pergunta para vocês. Quais dessas competências você tem que desenvolver? Se ainda não desenvolveu, o que você pode fazer para poder desenvolvê-la? Essas são duas perguntas que eu quero deixar para vocês, as quais vocês vão ter que pensar para poder responder, ok? E pensem direitinho, meditem sobre o que nós falamos e façam um pequeno resumo aí no seu caderno para isso não cair no esquecimento, né? Para que vocês possam utilizar nas próximas aulas que nós iremos precisar e vamos continuar falando sobre algumas competências a mais, tá bom? Galera, beijo, abraço, até mais!